boas-vindas a todos. Gostava de endereçar as boas-vindas a todos os participantes neste webinar. Eu, como sabem, eu assumi funções na reitoria da Universidade Portucalense apenas no início da passada semana e para mim é um privilégio muito grande que o primeiro webinar tenha como convidado especial o Sr. Professor Costa Andrade, eminente personalidade nacional a quem todos nós muito devemos pelo exercício das suas funções no setor público, nomeadamente no Tribunal Constitucional, e, portanto, agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos dar esta oportunidade de aprender consigo. Não tenho o gosto de o conhecer pessoalmente, mas espero poder vir a conhecê-lo pessoalmente um dia destes aqui nos corredores da Universidade Portucalense. Eu peço desculpa, mas não vou poder acompanhar todo o webinar porque tenho um outro compromisso às 11h30, mas irei naturalmente acompanhar o início dos trabalhos. E, portanto, renovo o agradecimento a todos, muito em especial, naturalmente, ao professor Costa Andrade. Passo a palavra ao Dr. Paulo Moraes, que vai, enfim, ser o chefe do protocolo, digamos, neste evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Quero saudá-los a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar e agradecer as palavras do Sr. Reitor, cumprimentar o nosso Presidente do Conselho de Administração, professor Armando Jorge, que também nos dá o gosto de estar entre nós, os colegas da Universidade, os alunos, naturalmente, e os nossos convidados. Eu recordo só aqui num minuto, para aqueles que estão aqui a primeira vez, este seminário que hoje temos com o professor Costa Andrade insere-se num ciclo de seminários designados pelos Caminhos da Nação, através do qual nós convidamos para vir à Portucalense um conjunto de personalidades que marcam a vida do país, por um lado, mas têm outra particularidade mais importante neste contexto, que é refletem sobre o futuro do país. E hoje temos, com muito gosto para todos, a possibilidade de ter entre nós o professor Costa Andrade, que é uma personalidade subejamente conhecida e não carece de qualquer apresentação, tem desempenhado inúmeros cargos na vida académica, política e, sobretudo, jurídica do nosso país. Foi até há pouco tempo o presidente do nosso Tribunal Constitucional. É com muito gosto que o temos cá. Agradeço-lhe mais uma vez, como já o fiz, o facto de nos trazer os seus ensinamentos. Ainda por cima, dá-se a particularidade que o tema que nos traz, justiça penal, igualdade, desigualdade ou justiça de classe, enfim, não podia ser mais atual, dados os recentes acontecimentos que têm passado no nosso país. Por isso, professor Costa Andrade, muito obrigado. Em nome de todos, passo-lhe a palavra. Todos já conhecem também os habituais nestes seminários, o modelo. O Sr. Professor fará a intervenção do tempo que entender, 30 minutos, 40 minutos, conforme lhe aprouver, e no final também se disponibiliza para um período de questões que eu peço desde já as pessoas, se entenderem, as possam colocar através do bate-papo que temos nesta plataforma. Sr. Professor Costa Andrade, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Sr. Dr. Paulo Moraes, bom dia. Começo por saudar as autoridades da nossa instituição, Sr. Reitor, Sr. Presidente da Cooperativa, Sra. Diretora do Departamento de Direito, e uma palavra naturalmente especial ao Sr. Dr. Paulo Moraes, à Sra. Doutora Cláudia Carvalho, que são, digamos, a alma destas coisas, e feliz uma universidade como a Portucalense que tem no seu seio pessoas com esta força de vontade, com esta fé, digamos, naquilo que fazem, ao serviço do país e ao serviço dos valores do Estado de Direito Democrático, e, portanto, é uma honra e é um privilégio estar aqui. O senhor Dr. Paulo Moraes falou, e bem, digamos, da atual circunstância. Eu vou fazer uma intervenção de caráter um pouco mais teórico e generalista, digamos, formulando princípios e teses, mas e não tanto sobre casos concretos. Não que, atenção,
Não se trata do politicamente correto de dizer, eu não falo de casos concretos. Não, eu falo de casos concretos. Falamos de casos concretos, mas depois, se quiserem, falaremos deles. O que é se, no contexto de uma exposição como esta, eu começo a falar de casos concretos, um caso concreto tira-nos muito tempo e perde-nos, digamos, o horizonte da visão mais genérica e mais teórica, porque a teoria, se não estiver ligada a casos concretos, ou se não tiver alguma projeção, ou se não disser nada aos casos concretos, se não disser nada, como diria já no princípio da civilização ocidental, exíodo nos seus trabalhos e os dias, nós temos que dizer coisas que tenham a ver com os trabalhos e os dias dos cidadãos. Muito bem. O tema que foi acordado para esta conversa por webinar, justiça criminal, igualdade, desigualdade, ponto. Justiça de classe, ponto de interrogação. A formulação diz já, de certa maneira, alguma coisa. Há uma afirmação positiva, digamos, apodítica, no indicativo, há desigualdade. Há desigualdade. A justiça criminal comporta desigualdades. Depois, justiça de classe. Está já na fórmula interrogativa. O que comporta muitas interrogações dentro de uma interrogação. O que é a justiça de classe? A justiça criminal, tal como se pratica em Portugal e nos Estados que têm com quem mantemos a mesma afinidades culturais, mesmo no sistema jurídico semelhante e práticas jurídicas semelhantes, a justiça que aqui se pratica é uma justiça de classe? Essa é já uma pergunta. Quanto às desigualdades, se nós perguntarmos do ponto de vista jurídico-normativo, isto é, se nós nos pusermos no contexto de uma faculdade de direito, de um tribunal e perguntarmos, a justiça é desigual? Bom, tudo depende do sentido em que nós tomamos a palavra desigual. Claro que há desigualdades naturais e a justiça é tratar por igual o que é igual e por desigual aquilo que é desigual dentro de parâmetros de proporcionalidade. Mas quando nós falamos em desigualdade no campo da justiça, não falamos nesta desigualdade proporcional que corresponde a princípios jurídicos válidos e inquestionáveis. Falamos de desigualdades no sentido de tratamentos desequilibrados, no reconhecimento de privilégios a uns, de discriminações negativas a outros. Neste sentido, há desigualdades. Repito, se nós nos colocarmos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do ordenamento jurídico, a justiça, por definição, não comporta desigualdades. A justiça, por definição, tem aquela imagem de olhos vendados e ouvidos abertos para ouvir todas as partes, ouve todas as partes que estão no conflito, mas tem os olhos fechados para não saber de onde vêm as reivindicações e de onde vêm as pretensões. A justiça, por definição, não é desigual. A justiça pratica, digamos, o princípio de sum cuique et tribuere, dar a cada um o que é seu, dar a cada um aquilo que tem direito, respeitar os direitos de cada um e, portanto, a justiça não é desigual. Mas há o outro lado da lua. Para além digamos, disto que poderíamos chamar-lhe a law in book, a lei nos livros, a lei nos princípios, a lei no discurso jurídico, há a law in action, há o direito em ação, o direito projetado sobre a vida concreta dos cidadãos. E aqui há desigualdades. Aqui são irrecusáveis. As desigualdades são naturalmente irrecusáveis. Portanto, se do lado normativo, jurídico-normativo, não faz muito sentido falar em desigualdade e, portanto, se nós discutíssemos aqui direito do ponto de vista da justiça, teríamos que falar sempre em princípios de igualdade, ou pelo menos daquela desigualdade proporcional que determina um tratamento desigual do que é desigual e na medida do que é desigual. Portanto, teremos que fazer caminho para outra margem das coisas, pelo lado da realidade, pelo lado do que efetivamente acontece, pelo lado da law in action, do direito tal como ele é praticado. Até porque, reparem, as leis, em princípio,
sobretudo num Estado de Direito, são justas. As leis, em princípio, são justas. Mas o problema é que as leis são entidades dotadas de uma grande plasticidade. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: as leis, tais como elas são feitas e aparecem no Diário da República, estão apenas a meio do caminho. É apenas metade. Nós só, quando lemos o Diário da República, lemos um texto escrito. Aquilo é a lei. É e não é. Ou é parte da lei. Porque a lei só está completa tal como ela é lida, interpretada e aplicada por quem efetivamente a projeta sobre a vida dos cidadãos. Portanto, a lei nunca está acabada, só está acabada no momento em que é praticada. Portanto, não é olhando para as leis que nós, enfim, valoramos as coisas do ponto de vista de igualdade, mas só depois de complementada, concretizada na aplicação concreta. Ora bom, e sendo assim, e pondo, só para simplificar as coisas, porque as coisas é muito difícil reduzirmos as coisas a parâmetros abstratos, mas vamos só para simplificar as coisas falar em termos muito simples de pobres e de ricos. Portanto, falar da experiência dos pobres no sistema de justiça criminal e da experiência dos ricos. E neste aspecto, eu, digamos, enunciaria dois pontos que me parecem claros e que depois tentarei explicitar. Primeiro, a pobreza condiciona ou predetermina praticamente tudo em matéria de experiência criminal. Isto é, tudo o que os pobres sofrem em matéria de justiça criminal é muito condicionado, é quase inteiramente condicionado pelo seu estatuto de pobreza. Segundo, menos evidente, mas nem por isso menos unívoco. A experiência criminal constitui-se, por seu lado, numa poderosa variável que condiciona, influencia e, em boa parte, perpetua a pobreza. Portanto, há aqui uma certa relação de codeterminação dialética. Os mais pobres sofrem mais a justiça criminal e sofrer a justiça criminal não é neutro. Não é neutro. Sofrer a justiça criminal, andar pelos corredores dos tribunais, ser algemado pelas polícias, povoar, ou melhor, superpovoar as prisões, isto não é neutro. Isto não é neutro. Isto cria experiência, cria aprendizagens, cria fidelidades, cria reorientações dos próprios valores, aprende-se técnicas de prática das infrações e, sobretudo, mais importante, técnicas de racionalização ou de neutralização desses crimes, do crime. Eu lembro-me uma vez, me impressionou muito, ouvi um programa sobre o estabelecimento prisional aqui de Coimbra, e um preso que foi ouvido e contou a sua história, disse: eu vim para aqui por uma transgressão no Código da Estrada, porque no contexto do tratamento eu desobedecia à polícia, vim para aqui. Depois, quando saí, comecei já a cometer crimes mais graves, já roubei, depois voltei à prisão, voltei a sair, depois entrei na violação, depois entrei já em organizações, e diz: hoje, e apontava com o dedo do estabelecimento prisional de Coimbra na direção da universidade, assim: hoje eu sou mais catedrático do que aqueles em matéria de crime. Hoje, em matéria de crime, sei tudo e faço tudo. Portanto, e reparem, é assim tanto do lado dos agentes do crime como do lado das vítimas. Os pobres são mais vitimizados do que os ricos. Além do mais, porque muitas das vitimizações que os pobres sofrem são vitimizações de que nem sequer têm consciência, porque são as vitimizações na especulação dos preços que pagam, nos serviços nos serviços públicos que não lhes são prestados como deviam ser. Portanto, em muitos dos crimes os pobres são vítimas difusas, vítimas inconscientes. Depois, claro, são mais vítimas. Porquê? Porque, além do mais, têm menos segurança, menos proteção. A segurança é um bem escasso. Uns têm mais do que outros.
os ricos têm mais do que os pobres, têm mais do que os pobres, naturalmente. O cotidiano dos ricos passa-se em espaços de maior privacidade e de maior segurança do que o cotidiano dos pobres. E, portanto, também do lado da vitimização há profundas desigualdades. A este propósito, eu há um bocadinho falei em aprendizagem de técnicas de neutralização e de racionalização que levam têm um efeito multiplicador sobre a criminalidade dos pobres. Uma dessas técnicas é precisamente de neutralização, isto é, são construções intelectuais através das quais a pessoa autojustifica, racionaliza e neutraliza os seus próprios sentimentos de culpa, isto é, eu faço isto e faço bem, é, por exemplo, a ideia o princípio da generalização, do todos fazem, e os ricos também fazem. Por exemplo, há um caso concreto que eu não resisto a falar, porque para mim é extremamente chocante. Se há um primeiro-ministro que viaja a 200 km/h, mais ou menos foi informado que a pessoa em causa viajou a 200 km/h na qualidade de ir. Isto tem um efeito terrivelmente terrível sobre a neutralização, a generalização, o todos os fazem do outro. Reparem que as normas de trânsito, sobretudo a proibição de excessos usados, são feitas para proteger valores fundamentais da sociedade, bens jurídicos fundamentais, o património, a vida, a integridade física das pessoas. Quando nós transgredirmos, não estamos a violar, digamos, não estamos a praticar um crime de desobediência à polícia. Não se trata, digamos, de uma anti-administratividade qualquer. Nós estamos a pôr em perigo, em grande perigo, valores fundamentais. A vida. E às vezes acontece que a vida é sacrificada todos os dias nas nossas estradas. A vida. E às vezes também é sacrificada por excesso de velocidade de agentes particularmente credenciados. Portanto, quem está no topo da organização do sistema político é, por definição, o maior responsável pelas normas, pelos valores da própria comunidade. Um juiz, um político, um presidente da República, um ministro, um primeiro-ministro, não pode transgredir o Código da Estrada. Não pode transgredir o Código da Estrada com esta facilidade. Não pode pôr em perigo a vida das pessoas com esta facilidade. Porque senão, com que lógica, com que cara, com que autoimagem de dignidade o sistema de justiça criminal manda amanhã uma pessoa para a prisão por excesso de velocidade, ou lhe aplica uma multa, ou lhe aplica uma coima. Isto tem um efeito tremendamente destrutivo sobre aquilo que podemos chamar a consciência coletiva dos valores, a consciência coletiva das normas. As normas não podem ser violadas, ser assim violadas. Muito bem. Se o crime é um assunto de pobres, a verdade é que toda a teoria e toda a sociologia, toda a criminologia foi, pelo menos até meados do século XX, toda a criminologia foi feita para explicar o crime e para explicar o crime dos pobres. E as causas do crime eram radicadas sempre em variáveis associadas à pobreza. Se nós lêssemos toda a literatura criminológica do século XIX, que é muita, o crime surge como um fenómeno associado à pobreza. Aquilo que, por exemplo, um autor francês do século XIX dizia: bom, o que é isto de crime? Olha, a equação é esta, dizia ele: classes laboriosas, classes perigosas, classes criminosas. Isto é, os pobres, os trabalhadores são perigosos e são criminosos. Até reparem, mesmo os teóricos do socialismo científico, Marx e Engels, quando falavam de crime, e falaram muitas vezes, falavam do crime como uma coisa de pobres. Por exemplo, Engels, naquele seu célebre livro da situação das classes trabalhadoras na Inglaterra, dizia o seguinte: bom, a prostituição e o roubo
são a 25ª hora de trabalho dos pobres. São a 25ª hora de trabalho dos pobres. E sempre foi assim, passarmos depois para a sociologia americana. Bom, o crime é o produto daqueles que vivem nos bairros mais degradados de Chicago. Foi a célebre ecologia criminal. O crime está ligado às áreas mais degradadas. Depois vieram as teorias das subculturas delinquentes, das anomias, etc., tudo para explicar o crime dos pobres. Mesmo, por exemplo, no tempo de Kennedy, quando se fez uma política muito consciente e muito deliberada para lutar contra a pobreza, as célebres políticas da New Frontier, foi, digamos, melhorar as situações económico-sociais dos pobres para lhes dar oportunidades legítimas, para eles não terem que recorrer a oportunidades ilegítimas para conduzirem a sua própria vida. Claro que a coisa mudou, este panorama mudou mais ou menos a partir dos meados do século XIX, quando um autor americano, Edwin Sutherland, lançou um livro chamado precisamente White Collar Crime, Clarinhos Brancos, e a partir daí desenvolveu-se todo um outro mundo. E, portanto, Sutherland fez várias investigações, demonstrando que os responsáveis pelas maiores empresas e pelas maiores instâncias de poder da América, muitos deles eram criminosos portanto, com autores de crimes particularmente graves. O que, dizia o próprio Sutherland, nos deixa numa atitude de profunda ambivalência. Por um lado, choque, mas estes homens que encabeçam as listas dos doadores para as obras de construção de igrejas, construção dos hospitais, estes que, digamos, tomam chá com a rainha, que nos Estados Unidos não era com a rainha, mas que frequentam, digamos, estes homens são criminosos, estes homens vão para a prisão, ao lado dos criminosos. Isto, digamos, um efeito de choque, porque, apesar de tudo, recusava-se a pensar, a acreditar que aquelas pessoas fossem para as prisões, enfim, cuja realidade e os estereótipos estão muito associados a certo tipo de pessoas. Se nós virmos imagens de filmes, mesmo aí, isso demonstra como esses estereótipos têm efeito sobre todos, e também particularmente na literatura, no cinema, etc. As imagens que no cinema nos mostram de prisão, até quando algum protagonista pertencente às classes superiores entra na prisão, normalmente aparece sempre uma cena, que é ele entrar na prisão e normalmente ainda bem vestido, ainda com o ar urbano, com o ar bem apresentado, a passar pelos corredores de grades de onde estão os presos, diria os criminosos, porque ele, coitado, enfim, um acidente, uma coisa que aconteceu na vida, coisas que não são crime, que ele não matou, não roubou. É certo que ele praticou contra a concorrência, praticou infrações contra a concorrência, contra o mercado de valores mobiliários, especulou nos preços, fugiu aos impostos, corrompeu, até, mas isso não são crimes. Só são crimes porque a lei assim o determina, porque não fazem mal a ninguém. Ninguém resulta ferido, não morre ninguém é violado, ninguém. Portanto, o próprio conceito de crime não corresponde às representações do consciente coletivo. Portanto, assim foi, e hoje, portanto, a teoria criminológica viu-se também confrontada com o white collar, com o crime de colarinho branco, e, portanto, hoje a criminologia e a sociologia tem já, digamos, os dois lados. Portanto, sendo assim, apesar de tudo, hoje, portanto, depois da experiência do white collar crime, podemos chegar a esta conclusão, que é a seguinte, e está comprovada: o crime está longe de ser um exclusivo das classes mais pobres. Os ricos também cometem crimes. E cometem crimes numa proporção sensivelmente igual à dos pobres. Do que se trata é de crimes diferentes.
até porque os pobres não podem cometer certos crimes, não têm possibilidades de cometer certos crimes. Mas a criminalidade é sensivelmente a mesma, sendo certo que a vitimização, isto é, os efeitos negativos sobre as pessoas, é massivamente mais drástico. Os efeitos são massivamente mais drásticos em relação quando estão em causa crimes dos poderosos, ou quando estão em causa white collar crimes, do que quando estão em causa crimes de rua, quando estão em causa crimes de rua. E porquê? Bom, porque um ato de especulação num produto de consumo comum atinge milhões de pessoas. Medicamentos ou produtos deteriorados lançados no mercado atingem milhões de pessoas. Experimentações com medicamentos indevidamente feitos nos países mais pobres do mundo, da África ou da Ásia, porque não estão, os laboratórios não têm autorização para os fazer nos seus próprios países, onde há uma consciência jurídica mais forte, mas experiências feitas têm efeitos terríveis sobre muitos milhares de pessoas. Quem rouba na rua, rouba uma pessoa. Quem rouba no supermercado, rouba uma banana ou rouba uma maçã. Mas quem comete um crime de especulação, projeta-se em milhões. Portanto, isto é assim, é verdade. Mas também é verdade que se nós virmos quem anda nos corredores dos tribunais, quem está nas prisões, são pessoas do mesmo lado. E, portanto, isto tem que se explicar. Isto é que tem que se explicar. Porquê é que é assim? Porque é que se o crime se reparte em termos sensivelmente desiguais, em termos sensivelmente iguais, por todos os escalões sociais, por todos os bairros, porque é que os criminosos vão para a rua? Obedecem sempre ao mesmo estereótipo. Têm o mesmo modo de vestir, têm os mesmos traços ou idênticos traços fisionómicos, vêm dos mesmos bairros, vêm das mesmas profissões. Porquê? Há aqui poderosíssimos mecanismos de seleção. Eu já falei de um, que é os estereótipos. Todos nós temos o estereótipo do criminoso, todos, desde os jornalistas aos realizadores de cinema, à polícia, aos magistrados, etc. Eu costumava às vezes nas aulas dar este exemplo. Os senhores estão convencidos que o criminoso pode ser qualquer pessoa. Pode. O bem vestido, como o mal vestido, com feições mais ou menos grosseiras, ou mais ou menos delicadas, mais ou menos trabalhadas, mais ou menos com um trabalho mais ou menos estético, com obras mais ou menos estéticas no rosto, etc., e no corpo. O criminoso pode ser qualquer um. Então agora suponham os senhores, vão na rua mais movimentada do Porto, e passa um carro da polícia que diz: atenção, senhores transeuntes, fugiu da polícia, evadiu-se da prisão um perigosíssimo cadastrado que sabemos que está nesta rua. Tenham cuidado. E se vir algum sinal suspeito, avisem-nos. Temos uma viatura aqui, temos outra viatura ali, avisem-nos. Pergunto, para quem é que os senhores olhavam? Para o homem da Regis Conta, terno, bem moldado, ou para uma senhora com o último modelo de Chanel, ou assim para um tipo com blusão de couro ou de ganga, calças de ganga, sapatilhas, boné com a pala para trás da cabeça. Para quem é que os senhores olhavam? Qualquer um não pode ser criminoso, mas quem é que os senhores fugiam? Fugia deste último, porque este é que é o... Portanto, há este estereótipo. O que significa que a polícia procura e aborda fundamentalmente essas pessoas na rua e encontra criminosos. Não encontra criminosos nos bairros mais elegantes, nas classes mais elegantes, porque os procura lá menos, procura-os menos. Depois, claro, há todo um outro conjunto de circunstâncias. A visibilidade. O pobre comete o crime onde? Na rua, no banco do jardim, no supermercado, à vista de toda a gente. E é um crime que tem um grande dramatismo, deita sangue, há balas, há fumo, há gente a correr, não pode passar despossado. Bom, o crime dos ricos, a maior parte dele é cometido de altas torres, meios alcatifados, uns gestos de computador, não se vê sangue. Nem sequer têm o custo de ver o sangue. Não veem as pessoas exploradas, nem as veem. Quando muito vêm alguns números. Quando muito vem algo. Portanto, há aqui uma visibilidade diferente, há uma privacidade diferente.
A privacidade também é um bem escasso. Uns têm mais do que outros. O pobre não consegue esconder o crime. Não consegue. O rico consegue. Depois, há todo o poder diferenciado. Todo o poder diferenciado. Basta dizer isto para não exagerar. A experiência do pobre em meio judiciário, no tribunal. Tudo aquilo é estranho e tudo aquilo digamos, faz uma pressão extremamente grande sobre o pobre. Aqueles espaços não são bem os espaços dele. Aquilo não é bem, como se diz agora vulgarmente, a praia dele. Ele não costuma andar por aquele tipo de espaços. A linguagem, ainda pior, não tem nada a ver com a linguagem dele. Os rostos dos juízes, dos advogados, toda aquela parafernália, não é gente do mundo dele. É completamente diferente do outro lado. O juiz, tem o filho no colégio como é que o meu filho tem, encontramos-nos todos os dias, estamos nos mesmos jantares. O Ministério, a mesma coisa. Notem, não estou a dizer isto em termos críticos, estou a dizer isto em termos de fácticos. É assim. E, portanto, a competência de ação do rico é completamente diferente da competência de ação do pobre. A capacidade de domínio do discurso é completamente diferente. Isto para não falarmos já da diferença dos meios de defesa e proteção. Porquê? Porque, sobretudo isto, os crimes dos ricos são crimes, o crime económico, o crime contra o mercado de valores mobiliários, o crime ambiental, o crime em matéria de consumo, etc., os crimes contra a concorrência, são crimes que são normativamente construídos. Os crimes dos pobres não são normativamente construídos. São crimes, podíamos chamar-lhe assim, da natureza dos coisas. Dar um tiro é dar um tiro. Toda a gente viu. Dar uma facada é dar uma facada. Toda a gente vê, é objetivo. Portanto, ou deu a facada ou não deu a facada. O crime económico, a criminalidade económica ou financeira é normativamente construída. Quem fizer isto tem termos de razoáveis, enfim, contra o interesse público e danificando um sistema económico. Isto é muito complexo. O que significa que uma boa defesa tem grandes possibilidades de afastar logo à partida a prática dos factos, isto é, dos factos correspondentes à norma. Não é fácil eu tirar do mundo uma facada, não é fácil eu tirar do mundo um tiro, mas é extremamente fácil eu tirar do mundo, digamos, se eu, no meu comércio, pratiquei factos, eu pratiquei preços contrários àqueles que resultariam das práticas de um bom comércio, isto é, cometi o crime de especulação. Portanto, há toda esta diferença. Depois há uma outra diferença. Como esta grande complexidade técnico-jurídica, as próprias instâncias do controle, o Ministério Público, o juiz, etc., por vezes praticam também alguns erros, muitos erros por vezes, que são bem apresentados, que são bem explorados por defesas tecnicamente bem preparadas. Isto nota-se hoje quase todos os dias. Quem acompanha estas coisas nota que uma boa... Eu lembro que outro dia um advogado falou comigo, tinha um caso muito complexo e me disse assim: já ganhei, vou absolver a pessoa. Mas porquê? Porque há aqui problemas associados à consciência da ilicitude, ao erro sobre a ilicitude e a representação correta do ilícito não está aprovada. Não acredito, o juiz vai-te absolver a pessoa por causa disso? Tens razão, é assim. Isso devia ter sido feito, mas não foi feito. A verdade é que, sendo a coisa a defesa bem estruturada, bem apresentada, isso no caso concreto houve resultado. Porquê? Precisamente, repito, porque os crimes dos ricos são crimes de uma complexidade jurídico-normativa muito grande, onde a boa técnica jurídica e a boa preparação das defesas tem um efeito significativo. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, há aquilo de que já lhes falei, de que há outra ideia que
sendo os crimes dos ricos crimes que normalmente não são sentidos, não são experienciados como tais pelas vítimas, não há denúncia. Não há denúncia. Se a mim me roubarem, me assaltarem a casa, eu vou à polícia. Mas como é que eu vou à polícia contra, repito, estou a usar muito este exemplo, mas podia usar outro. Por exemplo, se eu sei que determinada pessoa fugiu aos impostos e fugiu aos impostos em quantidade massificada. O que é que eu tenho a ver com isso? De resto, eu nem senti, não dei por ela, o que é que eu tenho a ver com isso? Desde que não me toquem no meu salário. Portanto, não há um estímulo à denúncia. Não há um estímulo à denúncia. E como a resposta das autoridades de justiça criminal não é uma atuação, a resposta é uma resposta reativa e não uma intervenção proativa, eles não estão no lugar do crime, eles não lidam com o criminoso, eles respondem a estímulos que são as denúncias. Ora, o crime dos ricos, muito dele, até por força de tal invisibilidade que falei, por força de atingir vítimas inconscientes dos factos, em geral, é um crime que passa despercebido. Por outro lado, o próprio criminoso do white collar suscita na consciência coletiva uma resposta claramente ambivalente. Muitos olham para o criminoso do white collar como colocando-o no pelourinho, censurando, ofendeu gravemente os interesses nacionais, mas outros reagem de outra maneira, como um sentimento de admiração, grande inteligência, grande técnica, portanto um certo sentimento de admiração e quase de inveja, e tudo isto contribui para esta desigualdade. E, portanto, se é certo que todos cometem crimes em termos proporcionalmente idênticos, uns são mais tratados como criminosos do que outros. E já vimos mais ou menos porquê. E agora está o outro lado da lua. E este ser tratado como criminoso tem consequências. Tem consequências, que também já sinalizei algumas, mas que importa só para me ir aproximando do fim, especificar algumas coisas. Portanto, são os pobres que vão fundamentalmente para as prisões. E as prisões têm um efeito dessocializador, têm um efeito criminogéneo, um efeito multiplicador do crime, absolutamente comprovado. Não há, quanto a isto não há dúvidas. É se calhar das poucas coisas que sabem em matéria de criminologia, é que ser tratado como criminoso gera crime, por força daqueles fatores que já vimos, o estigma, a distanciação social que se cria em relação a uma pessoa que passou pela prisão, a perda de oportunidades legítimas, a ruptura dos laços familiares, a ruptura dos contextos sociais. A ida para a prisão nunca é neutra, tem sempre efeitos particularmente deletérios. E não sei se já repararam esta coisa, nós estamos desde 1974 em democracia. Desde então não se criou uma prisão, não se construiu uma prisão nova em Portugal. Ora, a prisão, então, isto não é desejado, o desejo de construir prisões pelo próprio desejo, mas a verdade é que a realidade prisional existe. E há milhares de pessoas que passam milhares de dias em espaços que não têm o mínimo de segurança, não têm o mínimo de proteção. Nas nossas prisões, como acontece noutras, há presos a comprar a vida e a comprar a segurança. Isto é, a pagar a outros presos que têm uma maior competência de ação para que os protejam, para que os segurem. A vida está muito em perigo, por muitas causas, de saúde, etc. Um país que não cuida dos seus presos escusa de pôr na primeira página, no primeiro artigo da Constituição, Portugal é uma república assente na dignidade da pessoa humana, porque os presos também são pessoas e têm dignidade da pessoa humana, e as exigências da sua dignidade são mais fortes, precisamente porque estão nestas condições e não se faz nada. E isto tem consequências, isto multiplica o crime, e o crime multiplica a pobreza. Portanto, temos este circuito infernal, a pobreza gera crime, o crime gera pobreza.
A pobreza multiplica o crime o ser tratado como criminoso multiplica a pobreza. Multiplica a pobreza. Dirão os senhores, chegados aqui, justiça de classe. Claro que isto levava-nos muito longe, saber o que é justiça de classe. Claro, por exemplo, de justiça de classe podia seguramente falar-se às vezes contra as representações mais óbvias, por exemplo, no tempo do Iluminismo. No Iluminismo regiu-se muito contra o direito penal que vinha atrás, que era um direito penal muito ligado aos valores da religião. O crime era fundamentalmente a imoralidade. E, portanto, o Iluminismo reagiu muito fortemente contra isso e disse, não, o crime é só aquilo que lesa interesses da sociedade e não o pecado. O crime não tem nada a ver com isso. E fizeram-se grandes avanços nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, atenção, basta ouvir, por exemplo, Rousseau, bem, não se deve punir o pecado. O que se deve punir é o roubo. Porque aqueles que não têm põem em causa a segurança e a estabilidade dos que têm. Os que não têm não podem roubar. Era a burguesia ascendente contra os valores do antigo regime, mas em defesa dos seus próprios valores. Depois a ideia de justiça de classe foi muito lançada não pelos clássicos do marxismo, mas depois pelo pensamento marxista, e justiça de classe assumida, ou, por exemplo, nos países do chamado socialismo real, que se dizia que a justiça devia ser uma justiça subordinada aos valores das classes operárias, portanto, devia ser a justiça correspondente a esses valores, e aí assumia-se como justiça de classe. A justiça do Estado de Direito é, digamos, uma justiça de classe? Eu diria que não. A justiça em si não é uma justiça de classe. Agora, é uma justiça que vive, convive e se alimenta e, por sua vez, depois reproduz muita desigualdade. É óbvio que, nos últimos anos, mercê de muita coisa e mercê também de pioneiros, como o Dr. Paulo Moraes e outros que têm lutado neste tempo, se avançou muito. Hoje já há uma grande luta contra a criminalidade económica. Se nós virmos os anos 70, 80, houve muitos processos, por exemplo, por crimes de especulação. Depois de 80 até 90 e tal, 95, houve muitos crimes por fraudes muitos processos de crime por fraude de subvenções. Embora que eu saiba que só foi uma pessoa para a prisão, por crime de fraude em matéria de subvenções. Depois vieram os crimes fiscais e tributários, foi o tempo das faturas falsas. Depois, agora, estamos no tempo dos crimes imobiliários, dos grandes crimes de burlas, à banca ou através da banca, e, portanto, começa também a haver. Há um outro fator que joga agora favoravelmente aqui neste sentido, que é, digamos, a justiça de espetáculo em que nós vivemos, a civilização do espetáculo em que hoje se vive. E um processo por white collar crime, a perseguição de um criminoso de colarinho branco, sobretudo daqueles que foram poderosos, ricos, mas entretanto por alguma razão perderam força e prestígio, porque enquanto se é presidente de um grande clube não se vai para a prisão, mas mal se sai, cessa, deixa de ser presidente do clube, às vezes é-se logo preso. Portanto, dizia eu que nesta civilização do espetáculo, um processo por white collar crime, as notícias da prisão, etc., rendem em termos mediáticos. E hoje há muito espetáculo na comunicação social a propósito de certa criminalidade dos poderosos ou dos ricos, o que não quer dizer que depois isso se traduza em condenações, até porque normalmente, e aqui há um outro efeito, e este não pode deixar de denunciar-se, negativo, é que muitas pessoas são efetivamente acusadas e condenadas na praça pública, nos meios de comunicação social, e não são nos tribunais, muitas vezes por incapacidade dos próprios tribunais e das próprias entidades de polícia, etc. Bom, eu olho para o relógio e vejo até que já abusei, resta-me pedir desculpa por isto, devo dizer-lhes
tinha aqui um texto escrito. Perdi-me dele, deixei-o e fiz esta intervenção de forma mais espontânea. Espero que tenha conseguido transmitir algumas ideias e estou à vossa disposição para as perguntas que quiserem formular. Senhor Professor, muitíssimo obrigado. Eu agradeço-lhe em meu nome e dos meus colegas e de todos que assistiram a esta excelente lição. Entretanto, por uma questão prática, serei eu a transmitir as questões que fui recebendo, quer através do nosso bate-papo, quer através do próprio Facebook. Se o professor estivesse de acordo, eu, enfim, fazia aqui a síntese das várias perguntas. Tenho mais 10 questões para lhe colocar, mas tentaria eu sintetizar se estivesse de acordo. E há um conjunto de questões, que julgo que são 5, que no fundo se resumem a esta questão, que é pedir para o Sr. Professor comentar o facto seguinte: as pessoas entendem, quem coloca as questões, que a lei não é desigual, mas a sua aplicação, essa sim, é desigual. E também conexa com esta é uma outra questão de um outro participante aqui no painel, que pergunta se a administração da justiça e o próprio crime não será um negócio. Depois há aqui 2 questões que são expectáveis, não sei se o professor quer comentar, o caso mais mediático dos últimos dias, que é o caso Rendeiro, e que tem a ver com as questões anteriores. Julgo que com o primeiro lote de questões já estaria bem. Nós temos mais 15 minutos, portanto, se o professor estiver de acordo, depois ainda lhe colocaria mais 2 ou 3 questões. Bom, então, muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Moraes. Primeiro, a lei não é desigual, a aplicação é desigual. Bom, isto foi o que eu, digamos, é a minha convicção, eu concordo com esta afirmação. Quem faz as leis, temos que ser também justos, podem enganar-se, as leis podem ser mal feitas, e em Portugal as leis em geral são mal feitas, são tecnicamente mal feitas, até porque em Portugal legisla-se muito. Em Portugal legisla-se demais. Posso dar só este exemplo. A Alemanha tem um Código Penal que vinha de 1871. Desde 1871 até os nossos dias, na Alemanha tem-se trabalhado na reforma e na elaboração de um código penal novo. Muitos estudos, muitos projetos, muitas discussões dos juízes, dos advogados, dos magistrados, dos académicos, e lá foram andando, e mais de um século, e ao fim de mais de um século, tem hoje um Código Penal novo. Nós não, nós fazemos um Código Penal, vou ali já venho, não é? Vou ali já venho. Nós temos um Código Penal novo de 1982, e desde então para cá, eu não tenho agora presente, mas já houve mais de 30 reformas. Não há ano nenhum que não haja uma reforma do Código Penal. Nós estamos agora aqui em Coimbra a trabalhar no comentário conibricense do Código Penal, que é um comentário grande ao Código Penal. Já na segunda edição produzimos o primeiro volume, estávamos agora a elaborar o segundo, íamos mandá-lo para a tipografia. Bem, notícia da Assembleia da República, foram mudados mais crimes. Portanto, toca voltar atrás, porque isto não para. E isto não é bom. Quando se legisla com muita pressa, legisla-se mal. E depois, sobretudo, não se atende àquela outra parte, porque a lei é só metade do direito, ou é só metade da expressão do direito. A outra parte resulta da interpretação e da aplicação do intérprete e do aplicador do direito. Não há tempo para se criarem correntes jurisprudenciais, não há tempo para se formar opiniões dominantes, não há tempo para se clarificarem conceitos. Quando as coisas mais ou menos já estão clarificadas, surge uma nova alteração legislativa. Então, por exemplo, em matéria de crimes fiscais, quase não há lei do orçamento de cada ano que não mude os crimes fiscais. Isto só resulta bem a favor de uma pessoa, a favor de um grupo, dos delinquentes. Desde logo porque surgem problemas de aplicação da lei no tempo, depois problemas de interpretação, e com bons defensores, isto, digamos, conseguem-se as absoluções. Portanto, eu penso que as leis não são conscientemente desiguais, a sua aplicação sociologicamente é um facto que a sua aplicação é desigual.
as leis, quando muitas vezes são mal feitas, sobretudo as leis da Assembleia da República, comparadas com nisto não há nada de política, normalmente os governos, quando os decretos-leis dos governos e, por exemplo, as leis criminais que são feitas com a autorização da Assembleia da República e feitas pelos governos, tecnicamente são mais elaboradas do que as leis da Assembleia da República. Pronto, os governos têm gabinetes que trabalham muito melhor, contratam peritos, contratam juristas, contratam isto, e em geral são feitas na paz dos gabinetes. Na Assembleia da República legisla-se muito, por vezes, no já agora, estás a fazer uma lei, porque não meter isto, e já agora aquilo, e já agora aquele outro, e portanto há uma certa concorrência e uma certa competição entre os partidos, e as leis são corpos orgânicos, são corpos sistémicos. A introdução de uma pequena alteração produz reflexos em muitas coisas, e não é possível, à velocidade com que se legisla na Assembleia da República, por exemplo, não é possível, digamos, atender a todos os pormenores, projetar todos os efeitos, e portanto legisla-se mal. Agora, eu estou convencido que quem legisla em Portugal tem o propósito e o desígnio de fazer leis justas e fazer leis iguais. Quanto à aplicação, já vimos. A administração da justiça ser um negócio. Bom, isto leva-nos, desde já, para o campo da própria criminologia, da investigação, da realidade. Será que há negócios na administração da justiça? Um ou outro tem aflorado, um ou outro é recusável. Haverá mais, pois compete à investigação tanto do lado das instâncias formais de controle, policiação, como do lado da própria imprensa, como do lado dos institutos ou das entidades que se dedicam a isto. Se calhar o que se descobriu foi apenas a ponta do iceberg, mas não, tudo o que se diga é arriscado. Tudo o que se diga, para além dos casos concretos que se vão descobrindo e que se vão provando, é arriscado. Portanto, mas eu, em geral, e como princípio, eu ousaria dizer, e digo convicto, que não, que a justiça em si não é um negócio. Agora, a justiça é servida por pessoas, por homens, e portanto, também aí pode haver, e efetivamente há, comportamentos desviantes. Depois a última, dos casos concretos, do caso Rendeiro. Eu confesso-lhes, devo dizer-lhes que não conheço bem os contornos, os pormenores deste último caso. Fala-se dele porque é um caso que está na rua, não é? Toda a gente não conheço bem. Agora, dentro dos parâmetros do pensamento que eu aqui procurei expender, enquadra-se perfeitamente, não é? É evidente que só faz isto quem tem meios, desde logo. Um pobre não faz isso. Quem tem meios nos diferentes sentidos, meios económicos, para viajar, para voar, etc., para conseguir lá fora meios para deslocar meios de subsistência bastantes e indispensáveis, e quem aqui tem, digamos, um tratamento, pelo menos eu diria, de alguma negligência, pois é evidente que o perigo de fuga é muito maior da parte de quem tem possibilidades de fugir. 99% ou 90% das pessoas, dos acusados, porque não têm possibilidades de fugir, não têm para onde ir, não têm meios, não têm. Agora, outros têm, e aqui, sobretudo atendendo ao caso concreto, à situação concreta, que eu não conheço, repito, e estou a ser sincero, não conheço, mas se calhar justificava-se alguma vigilância, algum cuidado, mesmo mais discreta, mesmo mais ou menos discreta, justificava-se, se isto tivesse acontecido, o caso não se teria dado. Penso, portanto, que é um caso, enfim, que se enquadra perfeitamente nisto. Há quem tenha meios para fugir, há quem não tenha. Isso é um facto. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Se não fosse abuso, ainda lhe colocaria aqui mais duas questões que são muito conexas e que são levantadas por duas pessoas que também estão no painel e que têm a ver com a existência ou não no nosso ordenamento jurídico
do Tribunal Constitucional. A questão é colocada de uma forma até extensa, mas no fundo eu faria a síntese que se o professor concorda ou não com a integração do Tribunal Constitucional juntamente com o Supremo ou não, enfim, o que é que lhe ocorre dizer sobre esta matéria, enfim, sendo obviamente a pessoa mais indicada em Portugal para responder a esta questão, também não podíamos deixar de passar esta oportunidade. Bom, a resposta a esta pergunta, portanto, a pergunta é o seguinte: o Tribunal Constitucional, como, digamos, uma instância autónoma própria, um Tribunal Constitucional com a tarefa de curar da constitucionalidade das normas, isto é, o objeto deste tribunal são as leis, Por isso é que normalmente, os senhores às vezes devem ter esta informação e às vezes ficar chocados que cerca de 90% dos casos de fiscalização concreta que entram no Tribunal Constitucional não são conhecidos. E porquê? Porque normalmente são casos em que se procura demonstrar, e muitas vezes com plena razão, a ilegalidade ou a injustiça da aplicação da lei. Mas isto não cabe ao Tribunal Constitucional decidir. O Tribunal Constitucional só julga, não julga casos da vida, julga leis, se as leis são ou não constitucionais. E, portanto, haver um tribunal com esta competência de julgar da constitucionalidade das leis, em termos simples, claro que as competências são mais do que estas, ou, pelo contrário, entregar esta tarefa à jurisdição comum, como uma secção, ou como quer finalizar. Bom, a questão é um pouco, digamos, não é tanto de princípios, mas é mais de organização, O que é preciso é que a constitucionalidade das leis seja bem julgada, e pode ser bem julgada num caso e pode ser bem julgada no outro, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a minha inclinação é um pouco condicionada pela minha própria experiência jurídica e pela experiência jurídica comum à generalidade dos juristas portugueses. Reparem, o nosso sistema jurídico, o sistema de direito continental, muito influenciado pela experiência jurídica alemã, como sabem, é um sistema também, construído à moda de Kelsen, e Kelsen foi, digamos, o criador originário da ideia de um tribunal constitucional à sé, portanto, autónomo. Portanto, eu inclino-me um pouco mais para isto. Notem, não tanto por ter sido presidente do Tribunal Constitucional, podia ter sido juiz no STJ, não tanto por isso, mas porquê? Por uma questão de representações jurídicas. Eu cresci assim, não é? Eu fui constituinte, estive na Constituição e aí, digamos, votei a criação do Tribunal Constitucional. Portanto, tomei esse voto. Também, enquanto deputado, intervim na elaboração e na aprovação da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. E, portanto, a minha mentalidade foi-se formando nisto. Agora, não está escrito nas estrelas que tenha que ser assim. Pode ser de outra maneira. Tudo o que é direito positivo é assim, mas pode ser de outra maneira. O que não pode ser de outra maneira é o respeito pela dignidade da pessoa humana, o respeito pela pessoa, aquilo que há de verdadeiramente irrenunciável e inegociável numa organização social e num Estado de Direito. Isto não é, manifestamente não é. É assim, podia ser de outra maneira. Nos Estados Unidos é de outra maneira. E não é por isso que os Estados Unidos não são, deste ponto de vista, mais ou menos democráticos, mais ou menos um Estado de Direito. E também os tribunais constitucionais também podem ser sujeitos, às vezes, não por eles próprios, mas pelo seu ambiente, não gozar das condições de liberdade, como acontece hoje, está a acontecer na Polónia, por exemplo, e na Turquia, onde há, digamos, restrições muito fortes e condicionamentos muito fortes sobre o próprio Tribunal Constitucional. Eu falei na Hungria, mas também na Polónia, também este espaço. Agora, a resposta para mim é simples. Não deixaria cortar a cabeça por qualquer das soluções, não deixaria, como diria o filósofo Heraclito, já pré-socrático, antes de Sócrates, há leis pelas quais nos devemos bater como nos batemos pelas muralhas da nossa cidade. Há leis. Esta não é uma delas. Para mim, eu votaria esta.
mas admito que se assumisse outra cultura jurídica, se calhar votava outra. Não é por aqui. Muito bem, Sr. Professor, muitíssimo obrigado, muito obrigado em meu nome e de todos que aqui estamos pela partilha de conhecimentos que nos trouxe, foi uma sessão magnífica, quero agradecer-lhe em nome de todos, pois, aos restantes, aos nossos convidados, colegas, alunos, a todos aqueles que nos acompanham habitualmente e mesmo aos que vieram aqui a primeira vez, obviamente, convido a continuarem esta reflexão sobre os caminhos da nação cerca daqui a um mês, na primeira semana de novembro. Como já disse, julgo que no início, nós fazemos estas reflexões habitualmente à sexta-feira, para manter aqui alguma regularidade e oportunamente emitiremos os convites para a próxima sessão. Muito obrigado por terem estado connosco. Última palavra de agradecimento ao professor Costa Andrade e encerro a sessão desejando um ótimo fim de semana para todos. Obrigada. Bom fim de semana. Fim de semana, obrigado.